uma ultrapassagem. Não é o nosso caso. Recurso que dificultou a defesa da vítima ou tornou impossível. Veja bem, as vítimas não estavam sofrendo um ataque doloso, ele não saiu para machucar, para agredir ninguém. Foi pego, foi de uma vez, foi, não tiveram como se esquivar, não tiveram. Mas não é recurso que dificultou a defesa da vítima, que no direito penal, o recurso que dificultou a defesa da vítima é aquele exemplo de que o senhor vai chegar na sua casa, o senhor nunca teve confusão com ninguém, nunca teve problema com ninguém, nunca foi de boteco, nem nada. Aí na hora que você chega na sua casa lá, do lado do poste escuro tem um rapaz escondido à sua espreita, à sua emboscada. Recurso que dificultou a defesa da vítima posso dar exemplo, e aí o doutor Liseu pode falar com muito mais propriedade do que eu, o homicídio de Caim quando matou Abel. Os dois irmãos, Abel ofereceu uma oferta mais generosa que agradou a mais do que a de Caim. Caim chamou o seu irmão para ir para o pasto e lá ceifou a vida dele. Abel jamais poderia esperar que o seu próprio irmão lhe tirasse a vida, mas ele foi dissimulado. Quando você mata alguém dormindo também. E a dissimulação, mata alguém dormindo. A dissimulação é um recurso que possa dificultar a defesa da vítima. Eu conheço o doutor, tem mais de 12 anos de idade, o doutor tem porte de arma, tem tudo. Por quê? Questões, né, ameaça, essas coisas. Porque uma vez eu fui advogado de um cidadão de um bairro e outro bairro de Patinho, tinha um outro bairro, era o Planalto e o Veneza. Eu fui advogado do Veneza e o pessoal do Planalto falou assim, vou matar esse cara. E começaram a mandar ameaças para mim. Inclusive o próprio promotor de justiça é que na época me aconselhou a tirar o porte de arma e tal, justamente baseado no inquérito. Por que eu fiz isso? Porque eu não queria ser pego de surpresa. Então é surpresa quando você não imagina uma coisa que vai acontecer. Né? Agora, de tudo forma na vida dolosa. é risco. Doloso. E aí eu ouso a falar que o próprio promotor na época talvez tinha dúvida e por isso que denunciou tanto no crime de homicídio quanto também no crime de trânsito para deixar para os senhores decidirem. E por que ele fez isso? Porque você lembra quando eu falei do artigo 18 do Código Penal? 18 falava do crime doloso. Intenção dirigida, direcionada a produzir o resultado. Senhor jurado, o próprio artigo 18, isso é inciso 1. 18, inciso 1, crime doloso. O 18, inciso 2, diz o crime culposo. Quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Quando a pessoa falta com o dever de cuidado que qualquer ser humano médio deveria tomar. E aí que é o ponto nevrálgico mesmo, onde divide a defesa e a acusação. O Ministério Público está pleiteando uma pena que nem o camarada que veio aqui no júri, nem o camarada lá em Patinga na segunda-feira, não fui eu que fiz esse júri, graças a Deus, mas na segunda-feira teve um cara que matou a mãe e enterrou onde, doutor? No quintal de casa, lá de Santana do Paraíso. Nem esse cara... E quem foi o advogado, doutor? Defensor público. Eu sempre falo isso muitas vezes. Eu já vi até casos de promotor falar assim, mas está defendendo porque está recebendo. Quando a família da vítima, do autor, ela contrata um advogado porque quer uma pessoa para conversar, trocar uma ideia, dissimular alguma coisa que realmente ocorreu, aí contrata um advogado. Agora, se eu e o doutor Gessino estivesse hoje aqui, quem que estaria? Um advogado nomeado ou um defensor público. Quem paga? Sou eu, são os senhores, são as senhoras, vocês que pagam. E aí, caminhando para o que é o crime culposo, e aí eu vou, como prometi para os senhores, tentar ser o mais técnico possível, porque até tentar manter o mesmo nível de debate junto com o promotor de justiça, eu falo que esse crime é um crime culposo. Por quê? Ele deu causa ao resultado. Ele deu causa ao resultado a partir do momento que ele passou a ser imprudente. E a imprudência dele foi exatamente no sentido de quando ele ingeriu bebida alcoólica, saiu com uma mulher, assumiu a direção do veículo, saiu com essa pessoa, essa mulher,
E aqui eu não quero virar e sustentar que não tem como provar, colocou bebida no alguma coisa na bebida alcoólica dele, tudo. Eu acredito nessa versão dele. Isso poderia ter sido feito pelo próprio delegado na época. Porque também tem um negócio. Não sei se os senhores sabem, mas quem tem que provar de que ele tinha intenção, que ele saiu de casa para isso, é o promotor de justiça, não é o Juliano, não. Artigo 156 do Código de Processo Penal. Quem alega, doutor, tem que provar. Como é que é o latim? Alegatio, não alegatio, alegatio, quase não alegatio. Aquele que alega e não prova, agiria melhor se ficasse calado. É a vida. Então, quando o Ministério Público ele denuncia, ele tem que provar. Por quê? Quantos erros judiciários nós já tivemos, inclusive no Brasil? No Brasil nós já tivemos pena de morte. Foi abrangida, foi eliminada, por quê? Na época mataram um cidadão que chamava Coqueiro, enforcado, e antes de enforcado, ele teve o privilégio de conversar com um padre na época, e ele acabou confessando quem que era o verdadeiro culpado, mas foi morto, e a partir daí é que o padre, acho que não aguentando, contou esses fatos para Dom Pedro, e Dom Pedro eliminou a pena de morte. Foi o erro de quem, doutor? Falta de provas. Então é por isso que existe esse brocado quando se fala melhor quem prova. E seguindo aquela promessa que a defesa fez com os senhores, vamos falar sobre o homicídio culposo, sobre o que é culpa. Culpa é quando você age por imprudência, negligência ou imperícia. Quando a pessoa, um ser humano normal, um ser humano médio, tem uma falta de dever de cuidado, que é aquele que qualquer pessoa poderia ter. E existem dois tipos de culpa. Assim como existem alguns tipos de dolo, e nós trabalhamos com dois dolos aqui, o dolo direto, que é aquele que eu quero produzir o resultado, ou o dolo indireto, eventual, que é aquele que eu assumo o risco de produzir o resultado. Existem dois tipos de culpa. Aquela culpa consciente, que é aquela do exemplo do próprio promotor de justiça, que a pessoa acelerando o seu veículo, vê o sinal, principalmente aquele semáforo, né, que tem uma bolinha que vai... Fazendo racha também, né, doutor? A questão do racha, muito bem tocado, doutor. Se ele tivesse embriagado para se encorajar a assumir grandes velocidades e manobras com um veículo perigosas, aí sim, doutor, nós estaríamos falando de um crime doloso, dolo eventual, porque o cara, se a própria testemunha foi muito oportuna a pergunta. E a rua lá, como é que era a rua? A rua era larga. Se tivesse numa rua estreita, naquela principalmente próxima à escola, horário onde as crianças saem, o cara acelera o carro, ele não precisa nem dar medo, o cara sai acelerando o carro e atropelar alguém, então é habitual. Mas não é o caso. Foi até perguntado, uma pergunta até que nem quem fez essa pergunta. A rua é estreita? Não, a rua era larga. A rua era larga. Então não é o caso de um homicida. Culpa consciente é quando existe uma previsão do resultado. É quando a pessoa, ela mesmo podendo prever o resultado, eu estou passando ali com o meu carro, tem umas pessoas saindo da igreja, eu vou acelerar, porque vai dar certo, eu não vou pegar ninguém não. Infelizmente ele vai lá e abarrou o carro e mata alguém. Veja que ele não queria produzir o resultado, mas o resultado aconteceu, era previsível, mas ele não queria. Isso é culpa consciente. A culpa inconsciente já é quando a pessoa, ela, por mais que o resultado era previsível, ela não poderia estar com aquilo, justamente por causa que naquele momento ela não poderia estar respondendo. E é exatamente isso. O Ministério Público veio aqui falando, ele vai ter condições de um regime semiaberto, uma saída temporária e tudo. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando de tempo de cadeia, o senhor, talvez, os senhores sejam os mais experientes que tem aqui hoje. Eu não estou falando de tempo de cadeia, eu estou falando de tempo de vida. Fragmento de vida.
qualquer 10, 15 anos que esse rapaz vinha tomar, imagina o que aconteceu na sua vida nos últimos 10, 15 anos. Imagina isso. Imagina o que você fez nos seus 10 últimos anos de vida, se eu tirar isso de você. Não sei se você teve filhos, ou não teve. Ele teve 2. É tempo de vida, não é tempo de cadeia que eu estou falando. E aí, eu vou, só me permite, doutor, só um pouquinho. Direito Penal, Rogério Sanches Cunha. Quem que é Rogério? Colega dele aqui, ó, promotor de justiça. E aí, o que o Rogério... Eu tenho certeza que o doutor deve ter estudado por esse livro também. Um doce. Sem dúvida. Um doce, sem dúvida. Ele é sensacional. Ele, gestor Távora, que é defensor, era defensor e tudo. E olha o que ele vira e fala. Aqui é grande, mas eu vou tentar ter uma leitura rápida, porque isso aqui é muito importante. A rigor, à luz da teoria do delito, o simples fato de o agente embriagado tomar a direção de um veículo e causar um acidente, ainda que imprima alta velocidade, não pode fazer presumir que a conduta tenha sido permeada pelo dolo eventual. Afirmar que alguém prevê a ocorrência do resultado e assume o risco de produzi-lo, significa dizer que essa pessoa antecipa mentalmente que sua conduta pode ocasionar determinado resultado lesivo e se mantém insensível, aceitando o resultado como provável. Não, não é. Convenhamos, o que ocorre, ao menos em grande parte dos casos que decorrem efetivamente da imprudência do motorista que conduz o veículo sem apresentar condições psicomotoras adequadas. No exemplo do Rogério Greco, o outro livro que o doutor estava falando ali, imaginemos que aquele, durante a comemoração de suas bodas de prata, beba excessivamente e, com isso, se embriague. Encerrada a festividade, o agente, juntamente com a sua esposa e 3 filhos, resolve voltar rapidamente para a sua residência, pois queria assistir uma partida de futebol que seria transmitida pela televisão. Completamente embriagado, dirige em alta velocidade excessiva, a fim de chegar a tempo para assistir o início do jogo. Em razão do seu estado de embriaguez, conjugado com a velocidade excessiva que imprimia em seu veículo, colide o seu automóvel com outro, causando a morte de toda a sua família, sua esposa e seus filhos. Pergunta-se, será que o agente, embora dirigindo embriagado, em velocidade excessiva, não se importava com a ocorrência dos resultados? Não se importava com a sua esposa e com seus filhos? É claro que se importava. É claro que se importava. E é a mesma coisa que nós temos aqui hoje. Os tribunais superiores, majoritariamente, vinham entendendo que o crime cometido na condução era sob efeito de álcool ou substâncias, devia ser tratado como um crime culposo, culpa consciente, e não doloso, dolo eventual. E para encerrar, aqui, que houve uma alteração nessa legislação, eu não sei, em eventual condenação dos senhores pelo crime, no caso aqui, acatando, isso não é uma tese da defesa, não, é a tese do direito. Não é eu que estou falando isso, não é o doutor Eliseu que está... A lei. Os senhores acatando a tese, eu não sei se a pena seria nos moldes que o Ministério Público falou, não. Que se fosse uma vítima só, talvez. Isso não quer dizer que se os senhores entenderem com a tese de defesa, que ele vai ser impune, não. Não existe impunidade para quem está respondendo um processo penal há 10 anos, não. Não existe impunidade por isso, não. O simples fato, pode perguntar a qualquer pessoa, e até o promotor de justiça deve saber disso, o simples fato de os senhores, estarem respondendo, doutor, um processo que você sabe que pode te levar ao cárcere há mais de 10 anos, com a entrada em vigor da lei no ano de 2017, encerra o debate a respeito do homicídio de trânsito conjugado com embriaguez. Inseriu o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, em um terceiro parágrafo, que pune a reclusão de 5 a 8 anos se o agente comete um homicídio involuntário conduzindo um veículo automotor sob influência de álcool ou de qualquer outra substância que determine dependência.
o atual regramento, hoje, a lei de hoje, porque isso foi há 10 anos atrás, mas hoje, a partir do ano 2017, o atual regramento afasta definitivamente a possibilidade de atribuição automática do dolo eventual ao motorista embriagado, o que, no entanto, não significa que não possa cogitar a prática do crime. Doutor, eu queria só fazer um paralelo aqui, porque é o seguinte, veja bem, eu sinceramente, em que pesa a complexidade da causa, estou vendo que o doutor está anotando ali, eu não vejo necessidade de nós irmos à réplica, não. Mas se o doutor vier à réplica, nós teremos aqui mais 1 hora, né, doutor? Nós temos muita coisa para falar aqui hoje. Muita coisa. Mas o que eu quero que os senhores tenham atenção é o seguinte. Está provado aqui que existem 2 possibilidades para os senhores escolherem. Está na mão dos senhores. Está na mão dos senhores. E muito me preocupa é o seguinte. Porque o promotor está querendo aqui uma condenação de um crime doloso contra a vida. Como se ele fosse um assassino. E, doutor, vamos só fazer um cálculozinho de pena. A pena que, inclusive, ele vai ser beneficiado lá dentro da cadeia, né? Vai ter saídas temporárias e tal. Um crime, como o Ministério Público está pedindo, que na realidade não ocorreu, que seria um crime doloso. Pena de 12 a 30 anos. 12 a 30. Então vamos Mas é réu fazer. primário. Tá, vamos fazer 12 anos. Aí tem mais 5 tentativas de homicídio com qualificadora também. É. Aí quanto seria uma tentativa, doutor? Olha, como que é avaliada a tentativa de tentativas em concurso formal, peço para fazerem a dosimetria corretamente. Concurso formal, tá? Ok. Bem. Cada tentativa, como que avalia a tentativa de homicídio? Como que é a causa? O cara foi condenado por tentativa de homicídio. Como é que é a pena? A pena da tentativa de homicídio é a pena do crime. Porém, reduzida de 1/3 a 2/3. Vamos supor, a pessoa toma 15 anos de prisão. Se eu reduzir 1/3, eu vou tirar 5, fica 10. Se eu reduzir 2/3, eu tiro 10, fica 5. Se eu tirar metade, fica 7,5. Então aí nós já temos 25. Nós já temos aí mais de 20 anos. Isso no concurso formal, que é a pena de aumentada de 1/6 a... Mas ainda nós temos o artigo 304 que ele não... Além do artigo 304, que é a ele omissão não- de socorro. Omissão de socorro. 7 vezes. Como é que um cidadão... Bem, nós vamos chegar nesse fato depois, doutor. Fica à vontade. Eu só E aí, quero muito falar me preocupa, que seria não é só o tempo de cadeia, que eu já te falei que não se trata de tempo de cadeia, tempo de vida. questão de justiça. Mas o né, que me doutor? preocupa, doutor, o que me preocupa é que esse cidadão, se os senhores acolherem a tese da defesa, ele vai adentrar num presídio com o mesmo status de quem matou a mãe, enterrou no quintal, de quem matou Sim. por causa de tráfico de drogas. Tese da defesa não, a tese... Acusação. Isso. Obrigado pela correção. Ele vai estar. Esse passaporte é do mesmo status. Mesmo status. E daqui a 20, 30 anos, quando esse cidadão cumprir a pena dele, ele sair para a rua, e se ele for parado pela polícia, lá que vai ver um homicídio e 5 tentados. Eu vou dar um passo para trás. Esse cara é um gangster. Olha os efeitos colaterais de que uma condenação nestes moldes poderá ocorrer. Nós não podemos fazer do tribunal do júri um tribunal de vingança. Acabar com a vida dele, porque ele acabou com a vida de uma pessoa. Aqui a gente está fazendo justiça. Justiça é o senhor. Julgar com a experiência de vida que o senhor tem. Ainda mais que eu vi lá que tem 2 sobrinhos jovens que eles estão até te devendo um churrasco. Mas imagina. Eu gostei muito do que a vítima virou e falou, em que pese os fatos que ocorreram, o mal que o Juliano lhe causou. O Juliano, ele é digno de perdão. Eu o perdoo. Eu tenho 2 filhos. Foi que a Tuquinha, a Maria das Dores, falou. Eu tenho 2 filhos. Andam de moto, né? Podem se acidentar. Julguem na exata medida que gostariam de ser julgados. Eu sei
que ninguém aqui vai querer sair beber, encher a cara, pegar e atropelar 7 pessoas. A gente tem a nossa consciência. Mas a gente não pode falar o que um pai, um filho, um irmão, talvez um dia de beber um pouco, assumir uma direção. É isso que eu gostaria para eles? A pena do crime culposo não vai ser uma pena baixa, não. Arrisco em dizer que talvez ele não sairá daqui hoje. Não sei, aí é com o Dr. Paulo. Qual será? Por favor, você pode falar para eles? Não sei, doutor, eu não sou juiz, não. Doutor, que vai, o senhor é juiz? A do doloso? Não, o senhor é juiz? Não, mas o senhor está dosando pena? O senhor está aqui para dosar O pena? doloso não quer falar do culposo por ele? Estou falando do culposo. O senhor falou, doutor. O senhor falou 2 a 4, não Ah. sei. A pena do crime culposo é de homicídio no trânsito 5 a 8 anos. A pena do homicídio, artigo 302 do Código. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Parágrafo 3º. Se o agente conduz o veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância, cocaína, maconha, qualquer outra coisa, psicoativa que determine dependência, reclusão de 5 a 8 anos, perda do direito de dirigir. Doutor GC, essa pena é nova, ela não é aplicada à época. Eu poderia É. trazer a verdade dos fatos, né? Não, eu estou trazendo, doutor. Eu estou trazendo. Essa pena, o direito penal não retroage. Eu estou trazendo, eu estou falando a pena que Você é tá hoje. falando, pois é, mas a pena, a época era outra. O senhor Não, tem que tudo falar bem, doutor. a pena que será aplicada para ele. Tudo bem, o juiz pode dosar uma pena entre o mínimo e o legal da época dos fatos. Isso vai ficar a cargo do juiz, não é dos senhores. E outra, se os senhores acatarem a tese de que se trata assim de um homicídio culposo, quem vai ter que assumir essa bronca aqui é o doutor Paulo. E aí, diferentemente dos senhores que não tem que fundamentar nada, somente dizer o sim ou não, o doutor Paulo, que é o juiz de direito, vai ter que fundamentar. Ó, eu estou dando uma pena um pouquinho maior por causa da gravidade, por causa daquilo do outro, tudo. Ou eu vou dar uma pena menor, não sei. Isso é com o juiz. Não é comigo, não é com o promotor, e muito menos com os senhores. Resposta para quem? É justiça. O tribunal do júri, ele pensa na sociedade pessoas selecionadas pelo comportamento, pela personalidade, pelo caráter. E deposita no seu ombro esse fardo pesado, que é o de julgar. Ah, mas é porque a pena é pequenininha, né? Vamos meter o ferro nele, doutor, porque a pena aqui é pequena. Não façam isso. Não façam isso. Porque hoje nós estamos aqui. Mas amanhã a gente não sabe quem vai estar sentado. E aí? Não, vamos. Senhores jurados, a defesa, ela é ampla. A defesa é ampla. E aí, eu, por exemplo, me sinto muito à vontade de chegar aqui hoje, inclusive, de colocar um fato que eu entendo que ocorreu. Depois eu conversei muito com o Juliano, nós trocamos muitas ideias. Aí, quando o Juliano foi ouvido a primeira vez, ele fala, no entanto, não recorda de nada. Pois, como já disse, não tem costume de beber. Há pouco tempo aí, já tem um tempinho, eu tive um problema lá no Patinho, um policial militar, ele encontrou uma mulher na rua e foi para um motel com a mulher. Aí quando chegou no motel, policial militar e tal, ela nem sabia que ele era policial militar, que normalmente essas pessoas não falam para não causar medo na pessoa que está lá fazendo o programa dela. Eu só sei que a mulher chamou ele para tomar uma cerveja e tal, e ele começou a beber uma cerveja com ela e apagou. Chama um remédio que esse pessoal dá, que chama Boa Noite Cinderela. Apagou. Aí o que ela fez? Ela deixou ele dormindo, pegou a bolsa dele que estava lá, com uma arma, inclusive, da PM, o dinheiro dele todo,
E vazou. No outro dia, os colegas dele ficaram sabendo e juntaram tudo, preocupados com a arma do cidadão. E aí, conseguiram pegar a garota. Pegaram a garota e tal, aí ela falou assim, olha, eu realmente, ele dormiu lá, eu peguei a arma dele, eu furtei a arma dele e tal, e vendi a arma para fulano de tal. Falou o nome de um cara lá. Aí a polícia saiu doida para procurar esse cara justamente para evitar o quê? Dele ter uma punição dentro da PM e tal, e começar, e esse cidadão me procurou, que tinha comprado a arma. Doutor, eu fiz uma burrada, eu comprei uma arma de uma mulher aí, disse que a arma é do PM, está todo mundo atrás de mim, o que é que eu faço? Eu pensei assim, e falei assim, você quer devolver a arma? Ele falou, eu quero devolver, eu quero ficar livre disso. Eu procurei um PM, que era meu amigo, que estava fiscalizando lá, que estava investigando, conversei com ele e falei assim, se eu sei que é essa pessoa, se a gente devolver a arma, você esquece dele? Esqueça, doutor, porque eu quero a arma. O problema dele era só a arma. E aí eu acabei e mandei o cara esconder a arma lá tem uma rua lá, que é a Rua do Buraco, onde que eles vendem droga, eu mandei ele esconder a arma lá, liguei para a polícia, eles vieram, eu falei, ó, anda por ali que a arma está ali, vocês vão achar ela. Isso chama, sabe o quê? Boa Noite Cinderela. Esse cidadão, quando foi encontrado pela polícia, ele estava apagado, ele não teve condição de dar, ele não teve condição de atuar no artigo 304, que é dar suporte às vítimas, socorrer as vítimas. Ele, simplesmente, se ele tivesse consciente, o que ele tinha feito? Possivelmente, né, doutor Gessi? O que ele tinha feito? Ele tinha fugido. Pegava o carro e fugia. Ia embora. Às vezes ninguém nem ia saber quem que era que tinha cometido aquele crime. Ele simplesmente parou o carro, abandonou o carro e foi dormir na beirada de uma árvore lá, apagou. Ele estava consciente? Não. Então, senhores, no interrogatório dele, ele fala justamente isso, que não tem costume, quando ele foi ouvido em juízo, que não tem costume de fazer uso de bebida alcoólica, que não faz uso de tabaco, não faz uso de droga, que não faz uso de medicamento controlado, nunca foi preso nem processado. Aí ele fala que confirma as declarações prestadas perante a autoridade policial, foram dados pelo depoente, porém, por informação de terceiros sobre os fatos, que apenas passou a lembrar do ocorrido, já estava preso no Seresta. Depois que o cidadão ele tira aquele apagão da mente dele, aí ele já estava preso no Seresta, ele começou, poxa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Aí ele começou a lembrar, que estava no Lava Jato com seus colegas e foi a um bar somente para utilizar o banheiro. Que no Lava Jato conheceu uma moça que estava junto com o Guga. Esse Guga já morreu? Já morreu. Isso foi quando, doutor? Não foi agora, não. Que ele foi ouvido? Foi lá na delegacia, isso foi lá. Não, isso aqui foi em juízo, doutor. Em juízo em 2015. Tem a data aí? 2015. 3 anos depois. 2012, 3 anos depois. Aí ele fala que conheceu uma moça que estava junto com o Guga, que então começou a ingerir bebida alcoólica em companhia dessa moça, que convidou ele para sair, que saiu com a moça e se afastaram da cidade, que foi nesse momento que foram parados pelos políticos. Inclusive, o cidadão hoje aqui fala isso, que ele estava lá e os políticos pararam e tal, e aí ele fala que estavam se beijando quando a moça disse que tinha um resto de bebida no copo e que era para o depoente bebê-lo, pois poderia entornar no carro, que após ingerir a bebida, o depoente ficou ruim e chamou a moça para ir embora, que a moça insistiu para ficarem, mas o depoente quis ir embora, e ela pediu para deixá-la na primeira esquina, que o depoente deixou a moça na esquina e a partir de então lembra vagamente dos fatos, que se recorda dos policiais lhe acordando, pois não se recorda de mais nada. Na época ele não se recordou de mais nada. Agora eu penso para os senhores, será isso, depois da gente estudar os fatos, a gente trocar ideia, aí eu penso, será que realmente essa mulher, ela tentava
botar algum remédio para apagar o cidadão e talvez furtar o carro dele, eu não sei. Ela estava com outro cara lá, que o cara não era confiável também. Aí eu fui e fiz uma pesquisa também, doutor, aqui. não tirando a possibilidade de outras pessoas que estavam lá ter feito isso. Não sei. Estavam Aí vendo outras pessoas. eu vi lá, eu comecei a dar uma pesquisada, o que é Boa Noite Cinderela, né? É uma composição e efeitos para o corpo. Isso aqui, inclusive, eu peguei do médico lá, tal de Arthur Frazão. Boa Noite Cinderela é golpe realizado em festas, em casos de show noturno, que consiste em adicionar na bebida, geralmente bebidas alcoólicas, substâncias, medicamentos que atuam no sistema nervoso central. Então, aí eles falam assim, alguns minutos depois os efeitos começam a surgir e a pessoa passa a não ter consciência dos seus atos. Inclusive fala quais são os remédios aqui, e aí fala, o álcool geralmente é a bebida mais utilizada. Aí fala diminuição da capacidade de raciocínio, diminuição dos reflexos. E além disso, também é comum que a pessoa caia num sono profundo, podendo dormir de 12 a 24 horas e não consegue recordar o que aconteceu após tomar a bebida. Isso é uma tese? É uma tese que pode ter ocorrido. Pode ter ocorrido? Pode. Infelizmente, ele estava no lugar errado, na hora errada, fazendo consumo? Estava. Mas o que a gente está batendo aqui, o que a defesa está batendo, é que não houve o dolo. Não é um assassino. Nós não estamos querendo falar, o cidadão assassinou porque ele quis. Ele quis o resultado. Eu atropelei uma pessoa, dei marcha ré, e aí eu corri, depois eu não socorri ninguém. Isso Muito aí importante também, doutor, que essa questão da marcha ré, a outra testemunha ocular que teve aqui, acho que o Elton, foi perguntado para ele, então quer dizer, ele bateu o carro, você viu ele jogando aí? Realmente, eu vi que ele jogou o carro em cima. Ponto de vista, foi o ponto de vista dele. Ele olhou para o carro, ele viu o carro vindo na direção. Ele não pode afirmar que dentro do carro, que ele, não, eu vou virar o carro para matar. E outra coisa, doutor, essa testemunha também, perguntaram para ela assim, e quando ele atropelou a senhora que estava lá, você viu, ele deu ré no carro? Para tentar atropelar, eu não vi isso não. Isso quem falou foi a viúva. E aí, jamais, doutor, eu vou estar aqui, jamais, a não ser que a vítima, quando a gente está realmente se debatendo, onde a vítima está envolvida com o crime, mas mesmo assim, hoje a lei não me permite mais virar e falar mal de vítima aqui não, mas jamais você vai ver essa defesa, esse advogado, vir cá levantar em falso ou falar mal de alguma vítima. Mas ela faltou com a verdade aqui, porque a testemunha ocular ela falou assim, não teve isso não. Não teve isso não. A defesa... Eu nem quis apertar ela, porque, né, doutor? A defesa, eu falo para os senhores e para as senhoras, que ela é ampla. Então é por isso que a gente coloca essa suposição, porque os senhores, como juízes, de fato, não precisam fundamentar. Basta os senhores falar assim, eu quero isso, eu quero aquilo, na hora de julgar os quesitos que vão ser apresentados para os senhores. Os senhores podem absolver esse cidadão? Podem. Se os senhores quiserem, podem. Porque existe uma tese que chama clemência, indulgência. Aí eu até peguei esse cidadão que eu gosto muito dele aqui, que é o José Luiz Filó. Eu só tenho, esse aqui é o segundo livro que eu tenho dele. O primeiro eu até achava que ele já tinha morrido e tal, depois eu consegui achar outra versão. Então é um cidadão que eu gosto muito, porque eu já estou fazendo júri, já tem quase uns 30 anos. E eu tenho a certeza e a consciência tranquila que hoje, apesar da nossa incapacidade, né, doutor, eu vou chegar em casa e vou dormir tranquilo, porque eu vendi aquilo que eu acreditei, eu vendi aquilo que eu ouvi dele. Nós não estamos falando que está sentado aqui, não é um bandido, não é um cidadão perigoso, não, nem que ele porque ele já saiu daqui, ele já foi preso, ficou preso um período, e depois o juiz concedeu a ele o direito dele aguardar o processo de liberdade, está vivendo a vida dele, já tem mais de 10 anos isso que ele está vivendo em liberdade, e vive uma vida, acabou a vida dele também, ele já está pagando por isso. Agora eu pergunto, qual seria a vantagem da gente dar uma pena alta nesse cidadão e botar ele na cadeia, porque ele vai ser beneficiado com uma série de coisas, inclusive saídas temporárias, visitas íntimas, não sei o quê. Agora vejam os senhores, clemência, indulgência, se os senhores entenderem isso, o juiz vai.
questionar para os senhores. Clemência quer dizer disposição para perdoar. É o mesmo que graça, indulto, bondade, benevolência, brandura. Essa tese, também conhecida como tese da tolerância, benevolência, perdão. Hoje eu perguntei a várias vítimas aqui se ela perdoava, o doutor perguntou. O que ela falava, doutor? Digno de perdão. Inclusive, falou assim, todo mundo deveria fazer isso. A Maria das Dores, eu acho. Que ela... Falou, inclusive, teve duas vítimas ali que não quiseram nem representar. Aí, a gente vê, pode ser postulada como principal ou secundária, né? Aí, eu fico imaginando, ele dá até um exemplo aqui, ó, sobre o tema, são por demais interessantes as seguintes passagens bíblicas. Colossenses 3,13. Cada um perdoe o outro do mesmo modo que o Senhor perdoou vocês. E acima de tudo, vistam-se com o amor, que é o laço da perfeição. É o direito do Senhor, se quiserem hoje, absolver esse cidadão. É o direito. Qual seria a vantagem da gente colocar um cidadão hoje dentro de uma prisão, 10 anos depois? E ainda fala mais em 1 Pedro, sejam compassivos, cheios de amor fraterno, misericordiosos, de espírito humilde. Aí fala ainda, disse Jesus, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vejam, senhores, e agora está muito comum aí a gente assistindo na televisão essa vida de Jesus, né? Quando Jesus estava no Calvário, preso injustamente, condenado injustamente, quando ele estava condenado, preso na cruz, tinha 2 ladrões do lado. Um falou o quê? Bom, mas se você não é o Filho de Deus, então você salva-se a ti e a nós também. O outro falou assim, peraí, cidadão, peraí. Nós somos ladrão, mas esse homem nenhum mal fez. Eles estavam matando o quê? Um inocente. E o que Jesus fala antes de morrer? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então hoje, eu acho que é muito viável, se os senhores entenderem. Por isso é que hoje tem a beleza do júri, são as 7 pessoas que podem falar assim, nós absolvemos, mas não sabe quem que é, porque quando chega na maioria o juiz é obrigado a parar a votação. Mas os senhores, como cidadãos, podem se perguntar, será que compensa eu botar esse cidadão dentro da cadeia numa pena alta do jeito que o Ministério Público está querendo? Será isso justo? Será que precisa disso? Eu, para encerrar a nossa fala, já agradeço a atenção dispensada. Sei que não é fácil, ainda mais nessa sessão de julgamento que está tendo. Talvez alguns de vocês já tenham sido sorteados anteriormente, né? Agradecer ao Ministério Público pelo nível dos debates. Eu não sei se ele vai a ré, porque eu acho que não tem necessidade nenhuma, já estamos um pouco cansados. Inclusive, né, doutor, do 304 eu fiz uma anotação aqui, ó, que até o Ministério Público, o cidadão de bem preste socorro. Só que o cidadão do Juliano não estava consciente. Ele não estava consciente, porque abandonou o carro e foi dormir. Eu tenho certeza, se o cidadão tivesse consciente, uma outra pessoa, não sei se foi o caso dele, possivelmente, se foi o caso dele, na primeira, se ele tivesse consciente, doutor, no primeiro acidente ele tinha parado e tinha socorrido a pessoa, com certeza. Agora, se fosse um cidadão que quisesse realmente ceifar a vida de uma pessoa com dolo, ele teria matado a pessoa e teria fugido. Isso é uma coisa normal que a gente tem que acreditar, porque isso é o que acontece. Ao final do julgamento, os senhores já experientes que são, sabem que tudo que o Ministério falou, que a defesa falou, será reduzido em algumas perguntas, na forma de quesitos. E eu não estou com os quesitos aqui em mãos, mas vai ser explicado pelo magistrado, tenho certeza. Mas tem um quesito obrigatório, né, doutor? Que é esse que a gente está pedindo a clemência. Materialidade do crime, ela aconteceu. De fato, o Juliano, na direção do veículo, atropelou. Uma pessoa faleceu, outras pessoas foram lesionadas. Então, prestem muita atenção em relação à materialidade.
tanto a acusação quanto a defesa, nós estamos aqui de mão dada. Em que pese a gente está degladiando aqui em teses antagônicas, nesse sentido a gente está junto. Não houve materialidade, eu não estou discutindo isso. A segunda pergunta vai ser, é uma pergunta perigosa. Talvez a redação da pergunta, talvez ela não fique muito clara. Vai perguntar se ele foi autor do crime. E aí, aonde começa a vir a divergência entre acusação e defesa. Porque o Ministério Público vai pleitear que sim, o oficial de justiça que passar, se nós depositem assando assim. Mas na segunda pergunta, a defesa, e aqui eu não estou falando, vote comigo, vote com o doutor Eliseu, não. Isso aqui não é um jogo. Não tem vencedor. Na verdade, todo mundo sai perdendo aqui. É uma falha nossa como ser humano. Falha nossa como ser humano. Uma falha da sociedade, infelizmente. Então, neste quesito, foi o autor? A defesa pleitia que os senhores coloquem a cédula não. Que assim, no entender da defesa, estarão fazendo justiça. Se passarmos dessa pergunta, terá um quesito obrigatório. Os jurados absolvem o réu, os jurados perdoam o réu. 10 anos depois, as consequências foram trágicas para todo mundo. Mas as próprias vítimas, a maioria delas perdoaram. E eu tenho comigo, ainda mais sabendo que as pessoas estavam voltando da igreja, tudo são pessoas do bem, eu tenho certeza que elas também perdoariam. Como falaram hoje, né, doutor? Como falaram hoje. Então, no quesito, se os senhores votarem sim, veja que inverte. Autoria não, absolvição sim. Se os senhores votarem no quesito sim, estarão fazendo justiça, porque justiça, meu amigo, não é condenar a todo custo. Não é condenar para dar resposta. Até porque uma resposta 10 anos depois não faz sentido nenhum. E a pena, né, doutor? Se adiantarmos ainda, doutor, vai vir uma questão perguntada mais ou menos no seguinte sentido. Se ele, ao ingerir uma bebida alcoólica, deu causa a um acidente de trânsito por causa da imprudência, se fizerem essa pergunta aos senhores, respondam que sim. Que realmente foi imprudente. Nós estamos falando aqui de uma imprudência, crime culposo. E aí, os senhores estarão transferindo a responsabilidade de traçar uma linha